Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Acompanhe aqui, nós estamos numa conversa muito boa aqui com o vice-presidente do Senado Federal. É o senador veneziano Vital do Rego, é do MDB, e olha, um experiente político, apesar de ainda uma liderança jovem. Subiu a escadinha ali, foi vereador, prefeito, deputado e agora senador da República, e está aqui na crista das negociações de um momento complicado aqui em Brasília. O Congresso, senador, funcionando de uma forma remota, uma forma diferente, porque não permite aquela conversa de ouvido a ouvido, aquele chamado para uma conversa no cafezinho. Como é que o senhor está vendo esse momento crítico da pandemia e o funcionamento do Congresso Nacional? Ficou melhor ou pior? Não, melhor não há como, exatamente porque você termina limitando muito isso que é fundamental. Mas concentrou poderes. Mas aí onde está, isso não melhora. Nós estamos sem as comissões trabalharem, nós temos tido, e diga-se de passagem, desde março de 2020, e o Senado, de forma pioneira no mundo, instalou o trabalho remoto. Não foi por força do trabalho remoto que deixamos Câmara e Senado de dar as respostas efetivas e eficientes no trato de todas as matérias tratadas, portanto, para o Covid-19, todas elas, nós não nos omitimos de enfrentá-las, mas você deixar de ter a presença na comissão, você deixar de ter o bom debate em plenário, muda muito. Muitas dessas matérias ou de outras, que não apenas de natureza da pandemia, terminam por não ter o trato e o aperfeiçoamento desejável para nós como legisladores, exatamente porque você deixa de próxima e presencialmente dizer, olha, essa matéria pode ser melhorada assim, vamos extrair isso. Puxa ali, né, na hora. Dificulta. Sempre um senador puxa o outro na hora e fala, vem cá, vamos fechar uma coisa aqui, como é que a gente vocês faz? observam, vocês fazem essa cobertura diária lá no Senado e na Câmara. Então, não foi bom. Mas também entre o bom, o desejável, o ideal e a responsabilidade, nós ainda ensaiamos um reinício no início deste ano. Logo em seguida tivemos o desastre de companheiros funcionários que contraíram e morreram, companheiros como o senador Major Olímpio, outros 4 que contraíram e que, graças a Deus, superaram essas adversidades e acertadamente, responsavelmente, o presidente Rodrigo Pacheco e o próprio presidente Arthur Lira puxaram este freio de mão e dizer, olha, vamos nos resguardar. Mas esse poder vai para algum lugar, né? Sim, mas não deixa de ser responsável. E mesmo assim, quando você trata, e aí eu falando adstritamente a minha casa, ao Senado Federal, a nossa casa, posso dizer que não tem havido extrapolamento algum. O presidente Rodrigo Pacheco, ele é um democrata na acepção da palavra. A sua formação se permite e a ele se exige isso. E nesses 3 meses, não digo por ser o seu companheiro, está lado a lado dele na mesa, mas digo por ser um observador desta postura ainda na Câmara. Ele não desrespeita regimento, ele não se permite desconhecer o trato igual como árbitro imparcial às suas decisões. Agora, senador, ali o Senado tem funcionado muito por blocos, né? Assim, tem alguns partidos se juntaram lá no início do ano, formaram blocos para até aumentar o seu poder na casa. E ontem, o Flávio Bolsonaro, ele repetiu, ele disse, olha, eu vou pedir para o republicano sair do bloco com o MDB, e o PP do senador Ciro Nogueira também disse que deve sair, ou seja, o MDB vai acabar sozinho ali com seus 15 senadores. Isso é bom, essa saída é ruim, porque se eles se juntarem, eles também vão ficar menores, porque PP tem hoje 7 senadores, se não me engano, e PRB 2. O Republicanos 2. tem 2 senadores. Então, vão ficar ali com 9 e ainda menor que o PSD, que é o único partido que hoje não faz parte ali de nenhum bloco na casa. Como é que está esse funcionamento via bloco? Isso funciona, não funciona? Funciona, é importante, como é que é? Porque as composições das comissões e as participações, elas se dão através, inclusive, da formação desses blocos que se constituem no início, né, do biênio.
como se deu agora em fevereiro com a eleição do presidente Pacheco e demais outros integrantes à mesa. Então, é importante, não há dúvidas. Não falei com companheiros nem do MDB a esse respeito, você me traz, inclusive, essa informação porque eu não tinha acompanhado. Nem é bom para o MDB, óbvio, mas também não é interessante para o PP, para o PRB. Há um prejuízo que terminaria se alastrando sobre todas as três legendas. Em que pese, na Constituição inicial, você perdurar durante os próximos 2 anos os seus efeitos. Eu espero e creio que esse momento, essa situação que pode gerar essa indisposição de agora, não seja permanente para afastar PP e PRB e MDB. É natural, é compreensível as reações dos companheiros que estão na linha de defesa do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, no caso, o líder Ciro Nogueira, que é extremamente pontual, extremamente comedido, e do próprio senador Flávio Bolsonaro. Espero eu que não seja, senão, um momento das discussões mais acaloradas que possamos ter na CPI. Quanto mais perto da eleição, mais difícil vai ser essa união aí, né, de PP, republicanos e MDB. O senhor acredita que o MDB pode apoiar ainda aí o presidente Jair Bolsonaro? Olha, isso aí não tem conversa? Não, essa é uma necessária discussão que não podemos mais postergar. É motivo, inclusive, de estarmos a provocar, no bom sentido, as próximas reuniões do MDB para que nós possamos começar a delinear as posições... Do partido ou da bancada? Não, do partido, como um todo. O partido nacionalmente já tomou a decisão, é oposição, né? O Baleia Rossi já anunciou que o MDB é oposição. Baleia, inclusive, o presidente Baleia Rossi, de forma muito competente, muito hábil, costurou na Câmara dos Deputados uma aliança e a formação do bloco com o Cidadania. Sim. Isso já foi um passo. Agora, ao mesmo tempo, tem os dois líderes do governo, né? O líder no Senado e o líder no Congresso. Quer dizer, como é que o partido é por isso que essas tem discussões... os líderes e não Pois bem, já é oposição? Nós temos que saber exatamente por onde vamos caminhar. Existe, como da minha parte, no entendimento em que nós estamos diante dessa polarização posta a uma reeleição pretendida pelo presidente e a uma candidatura quase que posta formalmente pelo ex-presidente Lula, já que conseguiu de volta o direito a participar do processo eleitoral, repito, justamente, nós temos um campo aberto, um verdadeiro buqueirão, como nós costumamos dizer lá na Paraíba, de um percentual significativo, substantivo, de pessoas que esperam algum outro nome, uma outra terceira opção. Senador, e é interessante porque o presidente Jair Bolsonaro, inocente ou não, ele está formando um bloco importante. O PTB, de Roberto Jefferson, o PP, de Ciro Nogueira, o PSL, outros partidos, o PL. Quer dizer, o bloco dele já está sendo formado. O partido dele ainda não está definido, mas eu entendo que não é muito importante se ele vai para o Patriota ou para o Partido da Mulher Brasileira, mas o bloco que ele está construindo. E essa preocupação do senhor é muito importante. De que lado está o MDB? De que lado nós ficaremos, até porque não podemos, sob esse prisma, dar, mais uma vez, à opinião pública uma falsa ideia de ser o PMDB um partido governista ou fisiológico, na acepção da palavra. Não é correto. Agora, para que nós convençamos a sociedade de que não é isso, nós precisamos ter iniciativas. Nós temos ótimos quadros. Pode, então, pedir a retirada dos líderes? Não, eu penso que nós precisamos discutir, Zé. Nós não podemos ficar esperando o tempo passar, em determinados momentos, sendo vistos aqui e acolá como imposições mais convenientes ou cômodas. Por quê? Não há segredos. Tem alguém pedindo oficialmente essa decisão? Não estou nem tratando sobre isso, estou falando de uma maneira geral. Eu penso que a gente precisa debater. Se você tem, vamos lá, um partido historicamente tradicional, de participação indiscutível nas lutas mais fortes pela redemocratização, um partido que agora, para não ficar sempre no tradicionalismo ou na história, são importantes, mas nós queremos saber agora a sua capacidade de agora, como se dá. O MDB fez o maior número de prefeitos em 2020, o MDB arregimentou quadros novos às suas hostes. O PMDB tem, sob a sua expectativa, a vinda, pode ser que não, do ex-presidente Rodrigo Maia. O PMDB tem, de fato, uma presença muito forte João regionalmente Dória, né, possibilidade falando. Pois bem, como é que esse partido simplesmente calar-se-á
não se pronunciará ou não se permitirá debater agora. Quando eu digo agora, não é neste mês, eu digo neste ano. Se nós esperarmos para tomarmos uma decisão, quiçá inclusive de discutir nomes, colaborar com o grupo, não precisa. Eu costumo dizer, quando você entra para um debate, quando você entra predisposto a conversar com José Maria de tal partido, a conversar com Denise de um outro partido e diz, olha, eu só converso com vocês se eu for o candidato a presidente, então não vai para parte alguma. Ou nós nos despimos, nós que queremos discutir no centro uma outra alternativa, ou nós nos despimos de quaisquer vaidades e passamos, de fato, a construir sobre ideias e depois das ideias constituídas, saber o melhor nome que representará essas ideias e transmitirá ao público, ou então nada será feito. O senhor acha que há espaço para essa terceira via? Eu penso que entre ainda PT e Bolsonaro? Eu porque penso que ainda a gente vê que já está caminhando aí, né? Não, isso é fato, não dá. Claro que é estratégico para o presidente Lula não se expor na condição de candidato de já, mas é óbvio, Denise, que depois das vitórias conseguidas, e repito, por decisões corretas, tardias, mas corretas e justas do Supremo Tribunal Federal, não há como nos convencermos de que o presidente Lula não estará em jogo disputando pelo PT e pelo grupo de esquerda, centro-esquerda, esquerda. Então, o que eu lamento é que durante esses 2 anos não houve uma habilidade suficiente desses partidos aqui para essa construção, para essa edificação, para esse arranjo em convergências, se não em convergências totais, porque se eu pensar igual, em ponto, vírgulas, com você, termina não sendo algo interessante e aí nós não vamos construir nada absolutamente. Mas eu ainda acredito, e o MDB tem um papel e uma tarefa que precisa ser levado em consideração. Quem é mais fácil de ser empurrado do segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Não entendi, empurrado... Quem é retirado do segundo turno? Eu digo que o presidente tem falado, por mais que questionados sejam os seus posicionamentos errôneos, muitas das vezes atentando contra situações com as quais nós não nos convencemos pelas suas próprias convicções, ele mantém um nicho de 20% a 25%, Isso. que lhe permite uma competitividade. Do outro lado, inegáveis são as condições do presidente Lula pelo seu apelo próprio, pelo apelo da marca enquanto administrador foi, né, por trazer nesse instante arejado, revitalizado a marca do injustiçado, daquilo que ocorreu na Lava Jato, ele vem também muito forte. Então é uma disputa dura, mas observe, todas as pesquisas dão a esse centro um alento de que seja buscado. O ex-ministro, presidente do PSD, Gilberto Kassab, já disse que na avaliação dele o presidente Jair Bolsonaro pode, inclusive, ficar fora do segundo turno. O senhor concorda? Não desconheço. Em que pese ele, invariavelmente, desde as primeiras avaliações do seu governo e as avaliações pessoais, mostrarem-no competitivo nessa margem que lhe é cômoda para o primeiro turno, não significando para o segundo turno, a depender de como seja o seu desempenho, as suas atitudes, principalmente nesse processo que se arrasta, lamentavelmente, da pandemia, é possível que ele corra esse risco. Senador, ainda tem muita emoção aí pela frente, né, até chegarmos a 2022. E a mais importante delas é baixar essa pandemia, acabar com esse número de mortes que continua muito alto. Não é possível mortes por Covid-19 no Brasil, né? Um país tão grande que tem tantos recursos, ficar aí nesse patamar como campeão de mortes por Covid. Fato, você tem toda a razão e é isso que mais nos indigna, ou seja, termos nos tornado, não por falta de avisos, mas nos tornado o epicentro dessa triste realidade que assola a mais de 400 mil famílias e que não temos nós uma perspectiva de quando estaremos por ter um desfecho que seja alentador. Isso é o que mais nos deixa chateados, entristecidos e indignados. Senador, mas vamos rezar
Vamos rezar e vamos em frente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar. Obrigado, Denise. Eu é que agradeço. Eu fiquei enriquecido com a oportunidade de estar sendo ladeado por vocês, duas figuras maiores do jornalismo nacional, de estar falando a esse público seletíssimo e numeroso da Rede Vida e honrado também por já estar recebendo esse convite. Quem sabe baterei a porta novamente para dizer o convite daquele dia. Grande abraço, boa noite a todos. Certo, boa noite, senador. Muito obrigada. Zé Maria, mais um frente a frente, né, Zé Maria? É isso, eu queria agradecer muito o senador que está com a agenda cheia, abriu espaço aqui para vir conversar com os ouvintes daqui, os telespectadores da Rede Vida. Senador, muito obrigado, muito boa noite. Denise, muito obrigado, boa noite. Pois boa noite é, a você. e para você que nos assistiu, muito boa noite. Mas não saia daqui não, porque ainda vem por aí o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. A gente fica por aqui, mas estaremos de volta na semana que vem. Até lá!